Livro de Juízes capítulo 1. Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no livro de Juízes, capítulo 1. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem de nós primeiro subirá contra os cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha sorte, para que pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor deu os cananeus e os ferzeus na sua mão. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e os ferzeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e à cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas campinas. E foi Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome, dantes, era Kiriat-Arba, e feriram Sedai, e Emá, e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era, dantes, o nome de Debir, Kiriat-Sefer. Disse, pois, Caleb: a quem ferir Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. E tomou Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a pedir um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Caleb lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma benção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. E foram e habitaram com o povo. Foi, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Arma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e Ascalon com o seu termo, e Ecrón com o seu termo. E o Senhor foi com Judá, e expeliu os moradores das montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espionar a Betel. E foi, dantes, o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Mostra-nos, pois, a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E, mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém aquele homem a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos ateus e edificou uma cidade, chamou o seu nome Luz. Esta o seu nome até ao dia de hoje. Nem Manassés expeliu os de Bet-Sean das suas vilas, nem os de Tanak com as suas vilas, nem os de Dor com as suas vilas, nem os de Ibleão com as suas vilas, nem os de Megido com as suas vilas. E os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, sujeitou os cananeus a tributo, porém não os expeliu de todo. Também Efraim não expeliu os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio deles, em Gezer. Nem Zebulon expeliu os que habitavam em Quitron, nem os que habitavam em Nadol. Porém os cananeus habitavam no meio deles, e foram sujeitos a tributo. Nem Azer expeliu os que habitavam em Aco, nem os que habitavam em Sidom, em Elabo, em Axiba, em Elba, em Feca e em Riobe. Porém os azoritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porquanto os não expeliram,
Nem Naftali expeliu os que habitavam em Bet-Semes, nem os que habitavam em Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém os de Bet-Semes e os de Bet-Anate foram sujeitos a tributo. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até às montanhas, porque não os deixavam descer ao vale. E os amorreus quiseram ainda habitar na montanha de Es, em Echalum e em Saalbim. Porém a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a tributo. E o termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, desde Sela, e dali para cima. Que esta leitura fortaleça a sua fé e enche o seu coração de esperança. Continue a caminhar conosco na palavra e não perca os próximos capítulos. E este foi o fim deste capítulo. Curta, partilhe, comente sobre a leitura e inscreva-se no canal.